diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não der, tá tudo certo. Daí você vem comigo até esse meu reencontro que eu adoro ter com meu amigo Mário Mendes, meu primo. Nosso primos, somos primos. Porque somos Ribeiro, somos então somos Ribeiro, primos. os ribeiros, há muitos anos. Exatamente. Desde que nascemos, somos Ribeiro e com a gente ninguém pode. De jeito nenhum, jamais. Meu querido, todo mundo está adorando quando você vem aqui contar as histórias da moda através das biografias, que eu acho muito legal também. Bacana. Porque é o comportamento humano, a moda é um extremo comportamento humano. O que eu sempre digo, a moda, tanto que as pessoas falam, você é jornalista de moda. Eu falo, sim, mas eu vejo a moda muito mais como uma arte aplicada, cultura pop e, sobretudo, o comportamento. Sim. Porque é a tal história, né? Você pode contar a história de uma civilização a partir do que ela veste. Total. É o figurino da história. Muito. Se você pegar todo assim, quando você pega toda século XV, século XVI, século XVII, você consegue ir remontando muito. E ela tem uma justificativa da própria mudança dela. Exatamente. Né? Inclusive, uma vez, eu tenho uma reportagem histórica da National Geographic que era sobre o calçado. E eles começavam com... A matéria começava com uma foto do calçado mais antigo registrado, que era não sei qual dinastia egípcia, que foi achada num túmulo, lá, né, no Egito. E acabava a matéria com a bota que pisou na lua. Maravilhoso. Muito legal, né? A Downton Abbey, a série, tem uma coisa que eu gosto muito, quando você tem o jantar, tava a avó, ainda em 1800, sim. A outra neta ela super mais moderna, já estava com franja, já estava nos 20, e a avó ainda carregava, porque tem esses momentos, né, que ainda se carregam assim. Exatamente, e quando ela corta o cabelo, né, a La Garçone, maravilhoso. Ela olha assim, a avó, né, que não gosta de nada, olha assim e fala, pensei que era um garoto. E as roupas já mais meio Chanel já? Seria? Não, Chanel depois. Chanel mas já que despartilha mesmo, né? Chanel é 1915, ela começa em 1915. Com aqueles mais libertando o corpo da mulher. Exatamente. Isso é muito legal. Quando a gente para de usar chapéu. Uhum. Né? Meu pai usou chapéu, eu não usei chapéu. Meu avô usava chapéu e ele achava um absurdo que meu pai não usasse chapéu e que eu quando eu ia no cinema, ele dizia para mim, quando você vai? Eu falava, vou ao cinema. Sem gravata? No Cinemetro você não entra sem gravata. Como mudamos, né? É como a gente muda, né? Então essa coisa do comportamento mesmo, que é muito... Uma outra coisa, eu entrevistei uma vez um italiano, especialista, historiador da moda, especialista em Renascença. E aí ele falou que dos períodos da história, o que sobrou menos de vestimenta, né, de roupas, é a Renascença. Porque na Renascença todo mundo era muito rico, nas Médici, aquelas coisas. Então, muitas roupas eram feitas com fio de ouro, prata, pedras preciosas. E quando o dinheiro começou a acabar, eles começaram a desfazer as para vender. Por isso que você tem pouco... Então você não sobrou muito. Então, ele falou, sobrou muito, muito, principalmente na Itália. Sim, porque você tem pedra preciosa. Ouro você começa a tirar para vender. Então, desmanchavam as roupas para fazer dinheiro. Então, tem pouca... não ficou muito museu dessa... Não ficou documentado. Então você estuda muito pela arte renascentista, pelos retratos, né? Inclusive que faziam por encomenda, né? Dos próprios o Da Vinci, né? Ele tratava aquelas pessoas, aquela grande burguesia, riqueza, aquela riqueza toda. Era riqueza em tudo, até nas roupas. Até nas roupas. Então ele falou que tinha esse problema, que é uma lacuna histórica quando você estuda a vestimenta, né? Sim. O costume. Que é para você estudar o costume de uma sociedade. O vestir, ele traz muito já a sua primeira identidade, né? As mulheres, quando ficavam viúvas, não podiam nunca, no máximo, sair do preto para aquele roxo. Hoje mudamos, até porque mudamos a forma de olhar também, o próprio luto. E quando você tem nos anos 60 a coisa do protesto, da juventude... Queimar o sutiã. E a camiseta. A camiseta é o seu grande outdoor. É o seu panfleto. Sim. Você está mandando uma mensagem.
considere que seja uma banda de rock, um time de futebol, sei lá, Marlon Brando com o Clark Kent também, com a camiseta branca. Exatamente. A regata por baixo. E o Marlon Brando, Sim, James Dean, eles mudaram exatamente. a vida de todo mundo. Camiseta, o jeans, a camiseta e a jaqueta de couro ou a jaqueta de tecido, né? Então, é o uniforme da liberdade, da juventude, porque os anos 50 foi a primeira vez que existiram jovens na sociedade, que antigamente as pessoas ou eram crianças ou eram adultas. Tanto que tinha o menino usava calça curta, né? Depois de uma certa idade, quando ia trabalhar, ou quando ficava rapaz, né, mocinho, calças compridas, né? É verdade. Que era o equivalente às meninas usarem sutiã. E hoje aí tem um momento que passam a se terem os jovens também só, que vêm exatamente na forma de se vestir. Isso já foi exatamente. Então eles aboliu aquela coisa do chapéu, do terno, para usar o jeans, né? E a camiseta e a jaqueta. E aí vem o rock and roll junto, e aí vem a bossa nova no Brasil. Isso tudo é muito interessante porque tudo se conversa, exatamente. Né? Em cima Woodstock, Beatles. Vem toda essa parte mesmo. E o terninho dos Beatles. Pós-guerra, pré-guerra. O terninho dos Beatles, né? Que quem fez os ternos dos Beatles foi o Pierre Cardin. Foi o Pierre Cardin? Pierre Cardin, aquele terno sem... aquele sabe sei. Eu sempre achei que fosse o inglês, mas não, aquele terno sem gola é coisa do Pierre Cardin, que era considerado o grande futurista da moda, né? Ele, Courrèges e Paco Rabanne. Né? E o Pierre Cardin, eu lembro que daí ele vai meio que pro prêt-à-porter pesado, né? Com os seus jeans, Pierre Cardin. Não, ele foi expulso da Dior? Como se fala? Do sindicato da alta costura, né? Da Chambre Syndicale de la Haute Couture, né? Que é onde você tem o registro de que você faz alta costura. Porque ele foi o primeiro a apostar no prêt-à-porter, na roupa feita na linha de montagem. Com PMG. E vender para todo mundo. E vender no Japão, né? E para o Oriente, fazer o mercado do Oriente, que ninguém nunca tinha feito isso. E para a China. E Pierre Cardin não é Pierre Cardin, ele é italiano, não é? Italiano. Ele se torna... Exatamente. Ele foi estudar depois na França e ele assumiu a identidade francesa. Mas, na verdade, ele é italiano. Você já viu aquela série The New Look? Pietro. Sim. Muito bom, ele aparece. Sim. Ele aparece trabalhando para o Dior. Exatamente. Ele trabalhou para o Dior, ele trabalhou, acho que com Balenciaga também, se não me engano. Ele trabalhou com os grandes. E ele sempre foi visto... Não que ele fosse desprezado, mas ele sempre tinha uma... ele é excêntrico, é moderno. Sim. E ele foi o cara que... Foi o primeiro cara também que começou a licenciar o nome dele para tudo. Né? E não teria havido Karl Lagerfeld se não tivesse havido Pierre Cardin. É maravilhoso, tá? Né? Então você vê que tudo liga tudo mistura com tudo. Você viu a série do Karl Lagerfeld também? Vi. Tá na Disney. Não, porque Stars, né? The New Look New Look é a Apple TV e o Karl Lagerfeld é a Disney Exatamente. Plus. E tem o Balenciaga também. Tem o Balenciaga ótimo também, é muito boa também. O Balenciaga, ela tá na Fox, porque a Fox ela tá na Disney, eu já confundo que é do tudo. Ryan Murphy. Não é do Ryan Murphy. E tem o Houston, que é do Brian Murphy. O Houston é maravilhoso, tá na Netflix, mas esse daí eu nunca tinha ouvido falar desse nome. Não, eu só descobri ele através da série. Então, que foi o cara que fez o chapéu. Que fez o chapéu da Jackie O. Exatamente. E a Jackie O é uma... Assim, e por acaso, ontem eu escrevi um artigo sobre uma marca que está voltando, né? Que está sendo... Quer dizer, ela já voltou, mas que ela está sendo hypada novamente, que é a Bottega Veneta. A Bottega Veneta, sim. Bottega Veneta, que é uma coisa sempre... Ela era caríssima, não era? Sim, tinha no Shopping Guatemi. Exatamente. Eu me lembro que eu passava para olhar, porque a Polo custava tipo R$2.000. Então, e agora eles contrataram uma nova estilista, Louise Trotter, que é uma inglesa, que assumiu que fez... A semana passada ela estreou na Semana de Milão. E ela fez uma coleção maravilhosa e eles estão vindo com tudo. E nos Estados Unidos foi onde a marca fez o primeiro sucesso, porque eles abriram uma boutique nos anos 70 e caíram nas graças de Jackie O. Mas ele tem um ar meio senhorio, né? Tem exatamente por isso. Digo assim, eu me lembro que eu passava, achava para velho. Exatamente, por isso que a marca agora deu uma renovada. E a Jackie O era considerada um epítome da elegância. Sim. E ela
começou a usar o Bottega Veneta porque eles diziam quando só as suas iniciais importam. Que era assim, era uma crítica a marcas como Gucci, como Vuitton, como Fendi, que sempre foram, né, da logomarca. Sim. Né? E eles só tinham, qual era a identidade deles? O couro trançado, o tressé. Que até hoje você vê o tressé, sabe que é dela, da Bottega Veneta. E ela achou aquilo muito interessante, que ela achou aquilo discreto, e ela começou a usar. E o que ela usava... Já que usou... virava moda. Né? Todo então, lugar ela do fez mundo. Dom Valentino, que ela sempre usou. Precisa fazer um Alstom. da Jack O também. Jack O, fazer uns ícones, né? Vamos fazer, eu gosto de pegar essas mulheres incríveis que são eternas. Né? Maria Tereza Goulart. Maria Tereza Goulart, aqui do Brasil, sim, a fez, mulher do Goulart. Do Goulart, que diziam que tinha um caso com o Denner, né? Que ele nunca confirmou, mas também nunca negou. O Denner, eu quero fazer o Denner O Denner também. é maravilhoso. Vamos fazer o próximo Denner, depois Jack O. Denner é Hoje nós vamos falar de Giorgio Armani. Giorgio Armani, nosso querido Uma Giorgio. coisa até que você falou já no começo, que eu ia te falar, assim, alta costura é só quem participa do sindicato da alta costura da França. Alta costura é Paris. É Paris. Você não pode falar que é alta costura italiana. Não, na italiana você sob fala medida. alta moda. Alta moda, tá. Alta moda. E a alfaiataria é a sartoria, né? A alta alfaiataria é a sartoria. É que nem champanhe. Champanhe é da região de Champagne. Os outros espumantes você tem na Itália, pegando Giorgio Armani, é Prosecco. Na Espanha, cava. Exatamente. Então você tem outras formas de ser. Agora, quando se fala alta costura, tem que obrigatoriamente ser do Sindicato de Paris, que são as marcas Chanel, o Saint Laurent. O Gucci, por exemplo, não é. Não, Gucci não. Que é italiano, Prada. Exatamente. Por exemplo, o Dolce & Gabbana, ele desfila alta moda, mas é alta moda porque ele desfila na Itália. Né? Eles desfilam na Itália. Dolce & Gabbana. Aí o Giorgio Armani, que sempre quis fazer alta costura, foi desfilar em Paris, quando Armani Privé. Versace foi desfilar em Paris. Atelier Versace. Tá. Aí vira alta costura? Aí eles se inscrevem na Chambre, você tem que ser aceito na Chambre Syndicale. Nesse sindicato super forte. Exatamente. Quem foi da Chambre Syndicale foi aqui do Brasil, foi o Osmar Versolato. Eu lembro que falava. Tanto que uma vez eu fui com ele num jantar que teve da Chambre, em Paris, no Le Bain, né, que era um lugar da época, esse famoso restaurante nightclub. E era uma mesa onde estavam todos os grandes, o Valentino, acho que o Jean-Franco Ferret estava vivo naquela época, Castelbajac. E ele chegou e foi recebido como um deles. Porque fazia parte, inclusive. Ele fazia parte. Até nessa série New Look aparece essa história toda, tem todo o conselho e tudo mais. O Yves Saint Laurent com o Balenciaga. Exatamente. Eles tinham uns problemas. Então, e as chambres sindicais durante muito tempo, como você falou da Bottega Veneta, era uma coisa, a alta costura morreu, tinha sempre essa história. E a partir... New Look não, quem tem é no Karl Lagerfeld, que tem essa cena no sindicato, da porque ele tinha um problema, o Karl Lagerfeld com o Yves Saint Laurent, eles tinham umas disputas entre os amores, isso, aquilo e tal. Né? Eles eram rivais. E amigos. Amigos começaram juntos. E aí tem uma hora ali no sindicato que um respeita muito o talento do outro, exatamente. É muito interessante. E tiveram um caso com a mesma pessoa, Mesmo namorado. E brigaram por causa disso. Eu acho que não foi só por isso, já vinha essa coisa vai dar. O Yves Saint Laurent virou Yves Saint Laurent. O Karl Lagerfeld, ele sempre fazia para 500 marcas. Aquela coisa Clodovil e Denner. Né? Sempre teve isso. Um precisava do outro para existir. Exatamente. E aí, voltando à alta costura, que você falou, só para encerrar esse papo da alta costura. Então, tem as marcas que desfilam na alta costura. Por exemplo, você tem o estilista... Estilistas que não são franceses e que desfilam na alta costura. Então, tem aquele libanês, que eu não esqueci o nome dele, mas que é um grande... Ele faz umas capas douradas. A little bit tacky, mas... ok. Isso hoje. Hoje. Então, e o Versace, o Atelier Versace, eu não sei se eles vão continuar, porque agora a Donatella saiu, né? Eles venderam a marca. Venderam mesmo, né? Venderam. Eu não sei se eles vão... continuar com essa linha de alta costura, porque a alta costura é uma coisa muito... É um investimento, né? Porque ao todo são, parece, 300 ou 300 e poucas mulheres no mundo que podem consumir alta costura.
Nossa, então você disputa alta costura com essas 300 mulheres entre 30 casas. O preço, há algum tempo, não sei se preciso me atualizar, mas eu sabia que até algum tempo o preço era alta costura a partir de $20 mil. Nossa, aí sabe? a gente conversa. Né? Sob medida, exatamente, é só para você, é feito com a medida do seu corpo, né? Eu desenho para você. Exatamente. Eu lancei a coleção, né? Mas aqui é para você. Vou fazer para você e é isso que tem. E a alta costura, quando você vê a alta costura de perto, é outra coisa. Eu pude visitar as oficinas da Dior e eles fazendo as coisas ali, o queixo cai. Inclusive, ontem foi o desfile da Dior, né? Que tem esse novo estilista. John, não lembro o nome dele. É o novo que ele está substituindo a Maria Grazia Cury. E tem um vestido, era um vestido todo branco, não pode mais falar tomara que caia, sem alças. Por que não? Porque é machista. Ah, tá. Não pode falar tomara que caia. Tomara que caia o seu vestido para eu ver. Entendi, tá certo. Então agora, como é que fala? Sem alças. Sem alças. Então, vestido sem alças, ele é acinturado, e ele é todo num trabalho de renda, de um rendado. É um ponto, são rosáceas. E o vestido é branco. No vídeo você não consegue ver direito, mas eu me lembrei porque quando eu estive lá, eu vi isso sendo feito na hora ali. E é uma coisa assim de enlouquecedora, porque é um artesanato e é uma expertise que você fica assim, cai o teu queixo. Aí também visitei a Chanel há pouco tempo, nos anos 10, eles compraram uma Maison Lesage dos bordados, né? Sim. Que fazia bordado para todo mundo. E aí você podia visitar, a gente fez uma visita a Maison Lesage, a Maison Chanel, e num dos andares você tem a Maison Lesage dos bordados. E você vê uma linha, assim, várias bancadas, gente muito jovem, porque você tem que ter um bom, né? A vista boa. Muito jovens, com fone de ouvido. Tem que ter vista boa, é ótimo. E trabalhando ali e fazendo umas coisas assim que você fica, o queixo cai. Ao mesmo tempo, eles têm os arquivos da Maison Lesage. Então, você chega lá e aí a moça que estava nos apresentando falou: você tem alguma coisa de algum estilista que nós temos Schiaparelli, temos Saint Laurent, temos o que. Aí eu falei assim: você tem alguma coisa da Schiaparelli, da coleção do Zodíaco? A menina, o queixo dela é lá embaixo. Ela falou: ela abriu uma caixa e aí você pode ver. Quer dizer, se você para pegar, você tem que botar luva, aquelas coisas todas. Que você tem lá as coisas que foram feitas para Schiaparelli nos anos 30. Nossa Senhora. Então você fica realmente... Então você vê, é uma preciosidade, é um tesouro. Joia. É um tesouro nacional, é uma coisa da cultura francesa, que tem o apoio do governo, que é considerado cultura, né? E é a cultura. É uma coisa, um tesouro, né? Porque é uma preciosidade. E está lá preservado, e é uma coisa que eles dão muita... E assim, a Maison... Realmente é uma coisa assim que as pessoas... É muito engraçado. Onde fala-se baixo, tem todo um protocolo. Sim, é meio sacerdócio. É alta costura em todos os sentidos. Parece uma ordem religiosa. Tá. Sabe? Uma ordem religiosa. Eles trabalham com aqueles guarda-pós brancos, imaculados. Uma igreja mesmo. É uma coisa assim, é um cerimonial. Sim. É interessante. Que tem a ver com o Japão também, né? Que tinha essas coisas, essa cerimônia do chá, cerimônia do kimono, essas coisas. Você tem uma... Então, é legal, você cria, na verdade, não é só um vestido, é toda uma organização para aquilo acontecer. Exatamente. Por isso que é uma alta costura. E é um trabalho coletivo. Que precisa de muita gente para fazer. Muita gente, que eles chamam faz. de as pequenas mãos, petit main, né? As pequenas mãos, as mãozinhas. Sim, para fazer aquele vestido, tem que fazer. Agora, quando você falou do Armani Privé, o Armani Privé é alta costura do Armani. É alta costura do Armani, porque ele sempre quis fazer. Ele sempre quis fazer parte dessa sociedade. E ele queria fazer alta costura. O Armani, ele tinha uma coisa perfeccionista. Ele era um grande perfeccionista. E workaholic. Morreu agora, ele acabou de morrer aos 90 anos. 91. 91 anos, então é um homem que... E ele faltou pela primeira vez, ele não compareceu a um desfile, pela primeira vez na vida, este ano, quando teve a apresentação da coleção
masculina dele. Foi a primeira vez que ele não apareceu no desfile. Estava doente. A família não disse do que ele faleceu. Mas você tem 91 anos, não? E um homem trabalhando como ele se trabalhou a vida. E trabalhava muito para se comandar tudo aquilo, porque ele era, além de ser o estilista, ele era o diretor criativo e o chefe administrativo. E o dono da marca dele. Ele não vendeu. Que era uma marca que ele nunca quis vender, que ele fez. Que é meio versátil também, que agora que vendeu. Mas era dele, não era? Exatamente. Outra coisa que falam da moda italiana, que a moda italiana são famílias, né? Você tem o Pucci, você tem o Versace, Fendi. Você tem Fendi, né? As irmãs lá. As irmãs Fendi. Então, assim, Prada, tem né? Prada, Gucci. Imagina, Gucci, então, Gucci, né? que a gente já até falou. Já falou, né? A família. Tem mote, essa tem mote. Né? Essa família é quase mafiosa. Exatamente. Então são coisas de família. É tudo meio filme do Visconti, né? Total. O Leopardo. Aliás, você viu a série? Não, a gente já conversou, não vi. A série é maravilhosa. Está lá na Netflix. Mas aí você estava me falando que o Armani ele sempre quis fazer parte da alta costura de Paris. Sempre quis fazer. E aí ele fez, em 2005, ele abriu... Que começa o Armani Privé? O Armani Privé. Que aí ele começa a fazer a coisa mesmo, alta costura, e que era desfilada em Paris, né? Porque o Giorgio Armani ele desfilava em Milão, mas o Armani Privé era em Paris. Mas até 2005 é até recente, perto da história do Giorgio Armani. Sim. Ele morre com 91 anos agora em 2025. Qual é a história dele? Ele vem como? De onde? Ele é de Vicenza, no norte da Itália, 1934, né? E ele... Julho de 34, se não me engano. E morreu agora 4 de setembro de 2025. E ele, a princípio, queria ser médico. Então, ele foi estudar medicina, mas não deu certo, não gostou. Ele não é dos clássicos que desde criança costura com mamãe? Não. Que nem a gente fez com os outros aqui, que nem tem outros. Não, a trajetória dele é diferente. Aí ele sai da escola de medicina e vai para o exército. Vai servir o exército e ele acha que ele vai fazer uma carreira no exército. Só que ele fica só 2 anos. E aí, quando ele volta para a Itália, em 57, ele, bem jovem, né? Ele vai mudar a Milão. E em Milão, ele começa a trabalhar numa loja de roupa masculina, La Rinascente. E lá ele trabalha. Mas ele era bonito, jovem, não? Ele era muito bonito, ele era um homem muito bonito, ele era um homem muito charmoso. Ele tinha postura, como eu te falei, eu o vi uma vez, assim, na rua, lá em Londres, na Bond Street. Ele atravessando a rua. E ele, assim... É alto? Sim, daqueles italianos altos, não? Não muito alto. Já um senhor, né? Eu vi ele, porque já faz um bom par de anos. E aí ele... E aí era inverno, como eu falei. Ele... Laranja, com aquela né? cor de laranja com cenoura. Sempre era o bronzeado, era uma marca registrada dele, né? Porque é aquela coisa da Viver Bem, né? Dolce Vita. Aliás, que era um dos filmes favoritos dele. Não, mas é uma cor que, meu Deus do céu. Exatamente. Bom, mas não vou criticar quem quer fazer, faz. Não, cada um faz o que... É um problema até de câncer de pele e tudo. Então, e ele, então, voltando, aí ele vai trabalhar nessa loja e ele vai trabalhar como vitrinista e como vendedor, balconista da loja. Aí ele disse que lá nessa loja ele aprendeu tudo sobre a administração de negócios, de moda, de varejo de moda, e ele começou a conhecer o que era a moda. Na moda masculina ele começa. Né? Ele é muito ligado exatamente, também. Exatamente. E aí ele fala que ele conheceu a moda. Ele disse ele falando isso quando ele escreveu as memórias dele, que se chama Per Amore. Ele escreveu é uma autobiografia, né? As memórias dele, e ele diz assim que a moda, ele caiu na moda por acaso, mas a moda o fascinou, o sequestrou. E ele perdeu tudo para a moda, inclusive a vida. Ele entregou tudo para a moda. E aí ele ficou trabalhando nisso até de 57 até mais ou menos 1965. Nessa loja? Nessa loja, onde ele aprendeu o ofício. O negócio. O ofício e o negócio. Né? A coisa prática.
E aí ele vai trabalhar na Nino Cerruti, que é uma marca masculina. A Nino, como é que é? Nino Cerruti. Nino, tá, sim. Ele foi trabalhar... É o Cerruti, tem os óculos, inclusive, Exatamente, são ótimos. que foi uma marca muito forte masculina. Ainda existe, né? Sim. Mas não tem mais aquele glamour que tinha, mas é uma marca muito boa, de bons artigos. Tem uns óculos ótimos É aquela qualidade italiana. E ele vai trabalhar lá como estilista assistente e depois ele passa a ser um estilista freelance e começa a fazer também para outras marcas, para outras empresas. Ele deu uma de Karl Lagerfeld. Ele vira freelance. Ele sempre foi um cara que trabalhou muito, né? Aquela coisa do lavoro. E aí nisso ele já está envolvido com um arquiteto que chama-se, vou dizer o nome dele já para você. Eu ia perguntar da vida amorosa dele ali, ele é muito discreto, inclusive. Ele sempre foi muito discreto. Sergio Galeotti, que era um arquiteto que morreu em 1985, vítima da AIDS. Imaginei. Né? E ele viveu muito tempo, eles viveram muito tempo juntos. E o Galeotti também era um cara muito bom de negócios, ele era arquiteto, tinha essa coisa também da estética, né, do desenho, né, da arte aplicada, e ele viu o talento do Giorgio Armani e ele começou a incentivá-lo, né? Ele que incentivou ele, vai ser freelancer, até que ele... Foi um bom companheiro. O Armani falou assim que ele não acreditava muito nas coisas de espiritualidade, enfim, mas que ele achava que se ele estiver em algum lugar, ele está orgulhoso do que eu fiz. E fala que o maior fracasso da vida dele foi não ter conseguido salvar essa pessoa da morte. Ele não dependia dele. Ele falou que ele sempre considerou esse o maior fracasso da vida dele. Então foi uma coisa. E ele falou que ele carregava a fotografia dele na carteira. Que fofo. E aí ele fala assim, aí eles não tinham dinheiro para abrir um negócio. E o Sérgio fala para ele, então venda o seu Fusca. Aí ele vendeu o Fusca, que era o dinheiro, e aí eles começaram a fazer o negócio e ele abriu a marca em 1975. 75? 75, fez 50 anos agora. Uau, aliás, a festa foi agora, no encerramento da Semana de Milão, com uma grande retrospectiva na mostra do trabalho dele na Pinacoteca de Milão. Legal. Inclusive a Jane Fonda estava no desfile, aquelas pessoas todas celebridades. Foi agora. A Thaís Araújo estava. Exatamente, Estava lindíssima de vermelho. Foi uma grande Estava comemoração. a Viola Davis, estava a Helen Mirren, estava lá. Foi bonito esse negócio. Então, a Glenn Close, que a Glenn Close é uma das... Isso, né? Que eu vi um desfile e não sabia do que era. Teve o desfile também agora, que todo mundo foi da L'Oréal. Né? Então foi da L'Oréal, que a Thaís estava. É da L'Oréal. Mas teve essa do Armani, que era uma coisa que já estava preparado, que ele ia participar, só que ele morreu no dia 4, né? Mas eles decidiram manter. Sim, homenagem a história dele, a grande obra dele. Exatamente. 50 anos. E é a Semana de Moda de Milão, né? Então ele abriu em 75 a marca Giorgio Armani, voltada para o público masculino. Os ternos são maravilhosos. Então, ele dizia também que eu parti do blazer. Não, são as coisas. Assim como a Chanel dizia que ela começou com chapéus, né? E o tailleur. E depois aqueles casacos que ela pegou do namorado e abriu e tudo mais, e vai pro tailleur tudo. E ela foi aonde? Na moda masculina, né? Na moda masculina. A moda masculina fez a Chanel. A Chanel. É maravilhoso. Então, e aí ele fala que... E aí ele dizia que ele começou tudo com o blazer. É assim, o paletó, né? Mas o blazer. Que foi a base de toda a criação dele, foi fantástico. O blazer. Então, tanto que quando ele apareceu, quando ele explodiu, um jornalista inglês, que eu não sei exatamente quem foi, mas foi na imprensa inglesa, passaram a chamar ele de o rei do blazer. Boa. Que ele era o rei do blazer. E o que ele começou a fazer? Ele começou não é que ele desconstruiu, mas ele pegou aquela sartoria italiana seríssima, né, que tinha aquelas, e começou a romper. Então ele começou a desestruturar, né? Fazer coisas, os ternos, que ele dizia assim, nada como você colocar um blazer, né, um paletó que acompanhe
o caimento do seu corpo, as linhas do seu corpo, e que não restrinja os seus movimentos. Sim. E ele começou a trabalhar com materiais mais leves, né? A lã fria, um tipo de coisa mais confortável, digamos assim, sem perder a postura. E ele também ele apareceu com uns casacos, sobretudos, né? Maiores, que você não abotoava, mas você dava um nó no cinto, né? Então se moldava a tua silhueta. Então ele começou a reler a moda masculina de um jeito que quase não tinha. Trench coat esse daí. Hã? Quase um trench coat. Não, o trench você tem, mas o trench é estruturado. E ele tem aquele abotoamento duplo, né? Que o trench o trench que inventou foi a Burberry, né? A Burberry a marca dela. Exatamente, para o exército, para explorador, foi isso lá no começo do século passado. E ele pegou isso. E isso foi uma grande revolução. Parece que não foi nada, mas foi uma grande revolução porque isso rejuvenesceu. A moda masculina, né? A moda que masculina. É sempre nunca olhada lá atrás. Né? Exatamente. Não precisa. Bota terno, marrom, preto, cinza, tá bom, camisa branca, gravata preta. Ótimo. E ele botou um flair no negócio. Levou vaidade para a moda masculina. Exatamente. Uma figura que eu sempre ligo com o Giorgio Armani é o Gianni Agnelli. Desculpa, o Gianni Agnelli era o herdeiro da Fiat, o CEO da Fiat. Ah, tá. Né? Era um cara que foi um grande playboy, um grande empresário, né? Ele chamava-se industrial, que mandava na Fiat, ele que controlava da família da Fiat, lá em Turim. Tá. E ele era considerado assim, um grande playboy, e o que ele vestia virava moda. Ele era exatamente. E depois ele se casou com a Marella Agnelli, e eles eram tipo assim, casal 20. Eles eram árbitros da elegância. Entendi. E ele tinha, por exemplo, um lance que ele usava muito, era o relógio por cima do punho da camisa. Foi ele que inventou isso? Foi ele que saiu, né? Então ele tinha esse... E ele... sempre queimado de sol, muito atlético, bonitão, pegava todas, né? Então, ele tem muito o visual do Gianni Agnelli inspirou o Armani, totalmente. Então ele pegou essa coisa não vou dizer que é um dandyismo, mas aquela elegância, aquela coisa per bene, né? Personalidade. Fato de gente per bene, né? Roupa de gente bacana. Não gente de bem, mas gente que tá... Gente cool, gente hype. E ele colocou isso na moda dele e, de uma certa maneira, ele exportou isso para o mundo. Né? E ele abre a loja e já estoura? Não, demora ainda um tempo, mas assim, ele vai estourar mesmo no final dos anos 70, que ele já fazia muito sucesso. Ele começou a fazer muito sucesso na Itália, né? Milão, né? Que é a capital da moda italiana e uma das capitais da moda do mundo. Ele começou a aparecer e ele fazendo moda masculina, né? Que foi uma coisa que diferenciou ele dos outros. Sim. Mas ele vai realmente explodir quando ele faz os figurinos, ou ele fornece os figurinos para o filme American Gigolo, com o Richard Gere, sim, que era para ser o John Travolta, que disse não, porque eu não vou fazer um Michel. Uma coisa de gigolô, não, e o Richard Gere está incrível nesse filme. Então, e foi a grande chance. Filme sexy dos anos foi 80. o grande, onde ele apareceu, e com aquele visual, né, que era cool, que era jovem, que era poderoso, sexy e poderoso. Ainda mais com o Richard Gere, né? Exatamente. E na época, o Richard Gere era casado com Silvinha Martins, brasileira. Não sabia. Sim, foi casado com ela há muito tempo. Não sabia disso. Era casado com ela, com a Silvinha Martins, carioca. Artista plástica, hoje ela mora fora do Brasil. E aí ele estoura com esse filme. Ele vai pro mainstream, vamos dizer assim. Vai pro mainstream, o mundo exatamente. Olha como ele estava, o Richard Gere. Exatamente. Tá vendo? O terno, que é uma coisa né, mais solta, né, que tem movimento. É a roupa que tem movimento. Sim. Eu sempre lembro de uma amiga minha, a Vivian, que a gente via da faculdade. A gente via juntos filmes musicais, a gente via o Fred Astaire e Ginger Rogers, e ela dizia assim: o grande lance
é que não é só ela que dança. O vestido dança junto com ela. É verdade. Os vestidos também são bons. São bons dançarinos, é verdade, tem razão. O vestido, tanto tem aquela leveza, tem aquela coisa do movimento. A coisa que ela virou, ele ainda está virando junto. Exatamente. Então, essa coisa da roupa, olha lá, da roupa que cai, que acompanha seu corpo, que ela não é uma armadura, Sim. Né? Que era uma coisa do conforto que a Chanel propôs lá atrás para as mulheres. Ele vem e faz isso. E eu conheci também nos anos 80 a Marina Schiano. Marina Schiano foi uma modelo dos anos 60. Depois ela virou RP do Saint Laurent. Ela é italiana, de Milão. E ela virou a RP do Saint Laurent muito tempo. Ela era daquele círculo do Saint Laurent que tinha Lulu de la Falaise, que tinha aquela corte. Aquela casa lá em Marrakech, no Marrocos, exatamente. E ela depois ela vira, ela vai ser RP do Armani. E ela era apaixonada pelo Armani. E eu a conheci aqui em São Paulo, que eu entrevistei ela uma vez, porque ela tinha uma casa em Trancoso. Ela era casada com um brasileiro e tinha uma casa. Ela foi uma das primeiras que foi para Trancoso. Antes de Trancoso. Antes de Trancoso virar super. Antes, quando era só Gal. Quando era tudo mato. Quando você via a Gal Costa cantando. E ela falava já do quadrado, e ela falava que ela adorava dançar lambada. Isso no final dos anos 80. Ninguém ia para Trancoso. E ela já estava lá. E naquela época ela era... Como Búzios lá atrás, Ângela Diniz. Naquela época ela já era stylist da Vanity Fair. Ela fazia todas as capas da Vanity Fair. E ela aparece também, ela está num filme do Woody Allen. Ela aparece num filme do Woody Allen. Enfim, era uma pessoa super cool. E aí, quando eu conversei com ela, na casa do Sig Bergamin, que era um grande amigo dela, que hospedava ela aqui na época... E ela me falou do Giorgio Armani com brilho nos olhos e me explicando tudo isso que eu estou te falando agora. Eu vi da Marina Schiano lá atrás. E ela falava que ele gosta muito de cinema. Ele foi um dos primeiros que, depois quando o Pasolini morreu, né? O Pier Paolo Pasolini, o diretor, né? O cineasta, que foi assassinado por um michê na praia. Também é uma história. É uma super história. Esse crime, né, do Pasolini. É verdade. E quando ele morreu, que foi um escândalo, porque, e também tinha aquela coisa que ele era comunista, né? Então, e o Armani foi uma das primeiras pessoas que investiu, botou um dinheiro para que a obra dele fosse preservada. Que legal. Então, ele sempre gostou muito de cinema. A La Dolce Vita era um dos grandes filmes favoritos dele, né? E ele tinha grande admiração por um homem chamado Piero Tosi. Piero Tosi foi um grande figurinista de ópera e depois ele foi para o cinema. Ele fazia ele vestia os filmes do Visconti. Sim, o Leopardo. Famoso. Maravilhoso. Tá. E ele também fez, isso é muito engraçado, ele fez o figurino da Gaiola das Loucas, o original. Maravilhoso, Gaiola das Loucas é fantástico. Que você vê também que ele faz aquele figurino do casal gay. Sim. Que é muito, que tem uma coisa também muito divertida. Sim. Né? Que é uma coisa masculina, mais leve, mais solta. Tem um que é mais careta e o outro é mais exatamente. Atirado, que é a pintosa, né? E aí ela fala assim que ele era um grande admirador do Piero Tosi. E o Piero Tosi tinha sofrido muita influência dele, que ele gostava dos filmes, que o Piero Tosi tinha feito os figurinos. O Valentino também gosta muito do Piero Tosi. Sim. Então era uma figura assim que era uma inspiração para o Armani. E a partir disso, quando essa coisa do American Gigolo estoura, ele vira um nome mundial. E aí ele colabora também com outros. Ele que vestiu também, que fez os figurinos para os Intocáveis, do De Palma. Esse Piero Tosi todo? Não, o Armani. Já o Armani mesmo, o Armani. Tá. Ele faz isso e tem aquele disco famoso da Grace Jones, que chama Night Clubbing, que é um álbum dela de 1980 ou 81. Que é um disco, a capa do disco é uma coisa icônica da época, que é ela bem preta, sim. Com aquele cigarro na boca e um blazer
todo estruturado, ela está só em cima da pele. Esse é o primeiro de feminino que ele faz? Não, ele é o masculino, mas assim, é aquele blazer. Sei, maravilhoso. É uma coisa icônica. Então, também é um exemplo da coisa do Mas ele já estava enveredando mas aí ele já tava, cinema, já tava fazendo os figurinos dos personagens. Exatamente. Ele estava... De homem e mulher? Então, aí ele já estava fazendo mulher, e aí começa a aparecer essa mulher que acompanha esse homem, né? Quem é essa mulher? Essa mulher, ela veste o famoso power suit, né? Que é o tailleur poderoso. É uma mulher também decidida, é uma mulher independente. A Julia Roberts usou muito esses ternos do Armani. Sim. Ele tinha algumas musas no cinema, que era a Glenn Close, a Jodie Foster, a Julia Roberts e a última agora, Cate Blanchett. Eu vi agora, estava no Instagram mostrar, esse daí é fantástico. Exatamente. Esse disco é incrível. É incrível. Eu tava agora no Instagram, alguém pegou e fez o red carpet do Armani pelos Oscars da vida, depois pelos prêmios. Parece até a Fernanda Torres estava com o Armani Privé esses dias, agora acho que no Festival de Veneza. Sim. É impressionante como as roupas usadas desde sempre, elas são eternas, né? Exatamente. Então, porque ele sempre teve essa coisa da qualidade, do perfeccionismo e da durabilidade. E do desenho ser eterno. Desenho. Isso é uma coisa que atravessa gerações. De você poder usar uma coisa que ele fez há 40 anos atrás e hoje em dia está ok. Sim. Né? É uma coisa que vai ficar. E isso aqui... E também era identificável as coisas dele, né? Porque você fala... É uma assinatura. É uma assinatura, né? Uma identidade. De fato. De fato. E ele começa a fazer... E ele é um dos primeiros... Não vou dizer que ele é o primeiro, mas ele começou a colocar a roupa dele no red carpet. De vestir as atrizes para as premiações. Isso lá no final dos 70. Exatamente. Como marketing inteligente. Exatamente. Inclusive porque, assim como quando eu entrevistei a Camille Paglia, ela dizia que as atrizes... O Hollywood já perdido muito do glamour da estrela nos anos 70, porque todo mundo... nós somos atrizes, nós não ligamos para nada. E depois elas começam a aparecer, elas voltam a ser... Quando elas começam a aparecer nas premiações, vestindo roupas de grife e ocupando novamente o lugar que as modelos tinham roubado delas, as supermodels. Que é da fantasia da celebridade. Da celebridade, né? Que eu dito moda, né? As pessoas veem e querem fazer igual, eu quero ter essa roupa. Que é a grande vitrine... Ser a diva, né? E é a grande vitrine das marcas, porque o que essas marcas faturam de publicidade grátis... Sim. Né? E não só para a alta costura dela, mas para todo um conglomerado de marcas que eles têm. Exatamente. Do perfume ao óculos. Exatamente. E a outras... A própria Armani tem várias. Eu queria entender o que são essas marcas diferentes. E mas voltando às mulheres, ele faz o quê? Ele faz uma mulher elegante. Qual é a primeira que seria? Como foi essa capa da Grace Jones, que é fantástica, mas não é um... Mas é quando ele começa, nos anos 80... Teve algum momento que você sabe? É o começo dos anos 80, quando você começa a geração Yuppie, né? Yuppie, quando você começa a geração, que é o vestido para comandar, né? Que eram as pessoas do mercado financeiro, Wall Street, mas também da política, né? E ele começa a mostrar essas mulheres poderosas que têm os ombros, né, marcados, que é o power suit, o tailleur poderoso, que é uma coisa que a gente for pensar, aí vamos voltar lá atrás. Hollywood, anos 40. Você tem um cara lá, um figurinista chamado Adrian, que era contratado da MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, e vestia mulheres como Greta Garbo e Joan Crawford. Mulheres poderosas, né? Inclusive, a Greta Garbo é uma coisa meio sapatinha, né? Sapatona. E é o que ele fez. E aí, a Joan Crawford falava assim, porque ela tem ombros impossíveis. Porque ela tinha né? Ela era ombruda. Ombruda, né? E aquela talhada machado, né? Assim. E o que ele fez? Em vez de esconder, os outros estilistas explicavam, ele resolveu explorar pegar aquilo e explorar melhor. E era a época da guerra também, né? Era o começo da guerra. Porque logo no começo dos anos 40, ele se retira de Hollywood para virar
um estilista, meu Wager, né? Para virar um estilista e ter a sua própria casa de moda, que foi o que ele viveu pelo resto da vida e com muito sucesso, como estilista, não mais figurinista. E ele usou, então, aquela coisa dos uniformes para fazer a mulher poderosa de homem. Então, se você vê um filme como aquele Almas em Suplício, né, o Mildred Pierce, que foi o filme que a Joan Crawford ganhou o Oscar, que é Vale Tudo, né? Foi de lá que saiu o Vale Tudo. A mãe cozinheira com a filha biscate. Né? A filha horrorosa. Tinha um quê de Alma Malvada também, mas é mais esse mesmo. Eles falavam, o Gilberto Braga falava, Mildred Pierce, que é a mãe que dá tudo para a filha, e a filha é uma horrorosa. Sim. E a mãe a filha mata e ela assume a culpa do que a filha fez. Enfim, spoiler. e aí você vê é sempre aquela silhueta, aquele ombro que chega primeiro, que é a mulher poderosa, a mulher independente, a mulher que vai à luta. Que é o que o Armani vai fazer. Que ele vai fazer essa mulher, ele vai fazer essa coisa não se falar. Ele empoderou as mulheres antes de inventarem o termo. Essa palavra empoderamento. Empoderamento. Tá? Então ele vai muito daí. E ele sempre teve uma coisa muito discreta com a cor. As cores do Armani nunca foi uma. Ele usava vermelho, sempre dá um. Né? Mas ele não era sempre, um Versace. Não. Ele nunca foi da estampa. Ele nunca foi da excentricidade. Ele nunca foi da. Mesmo assim, quem ele era mais próximo, o Valentino, mas o Valentino sempre foi uma coisa de palaciana, socialite, né? Aquela coisa. Eles se frequentavam assim, Eu não sei se eles eram muito amigos. Porque eles sempre ficaram naquela coisa. Será que eram coleguinhas? Ela encontrava Chanel, vamos dizer assim? Não, Chanel já tinha morrido. Já tinha morrido, mas antes disso. Ele abre a loja em 75. 75, a Chanel morre em 71, é verdade. Mas assim, na verdade, os anos 80 foi a grande década onde a moda italiana explodiu. Junto com todos, com então você tem Dolce & Gabbana. O Valentino já existia, né? Mas você tem Prada está nisso? Não, aí aparece. Prada vem depois, vem nos anos mais 90. Mais 90, porque né? antes Prada era uma marca de acessórios. Né? É quando a Miúcha, que era a herdeira, assume a marca e ela e o marido começam a fazer roupa. Tá. Mas já tinha Gucci. A Gucci já Você era. tinha Fendi. Você tinha Pucci. Fendi muito, né? Você tinha Pucci. Você tinha... Enfim, mas aí nos anos 80 você vai ter Armani, você vai ter Versace, você vai ter Moschino, você vai ter Romeo Gilli, você vai ter Crisia, né? Você vai ter uma série de outros nomes que explodiram e que chamaram esse grupo italiano, entrou na moda com muita força. Entendi. Né? Então tinha essa confraria, né? Essa turma. Os italianos estão chegando. Os italianos Agora chegaram, exatamente. Eles chegaram e assumiram a moda. E o Armani é dessa época. Voltando ao feminino. O Armani vai colocar essa mulher... E as épocas favoritas... A época favorita do Armani era o Art Deco dos anos 20 e 30. Né? Quando tinha o Art Deco, era a referência dele. Então, ele vai vestir muito as mulheres dele, inclusive como relembrando, de novo, o cinema... As estrelas de cinema dos anos 30, italianas, que eram os filmes que chamavam Telefones Brancos. Já ouviu falar disso? Não. Os filmes do Telefone Branco, que era na época do fascismo, na Itália. Tá. Né? Então, eram muita coisa assim. Você tinha que ser um filme... tinha que ser comédia, tinha que ser tudo uma coisa muito leve. E tinha na decoração sempre o telefone branco. Então tem uma série de filmes italianos daquela época. Que está lá o telefone branco. Que falam que chama o cinema do telefone branco. Que é também uma forma de falar que é um passar o pano. O cinema sem... Exatamente. Escapismo. Como tinha o cinema... Uma chapa branca. Como tinha o cinema nazista. Sim. É uma chapa branca. Por isso que o telefone branco é uma chapa branca. Não vamos falar de coisa séria. Vamos só te entreter para você não saber o que você está vivendo. Isso acontece quando se usa a cultura assim própria. Nazismo usou isso também. Exatamente. E era então, ele tinha muito como referência isso que você também, voltando ao cinema, você vai ver no Amarcord do Fellini, que é onde ele mostra a infância dele, né? Sim. Que era tem uma coisa de telefone branco ali. Tem ali junto. E, aliás, se não me engano, tem um filme dos anos 70 italiano que chama Telefones Brancos, que meio que satiriza muito isso. Bom, é bom. Os telefones brancos. Então é a época que o Armani ele vê muito, e também Hollywood, né? Os filmes preto e branco.
Por isso ele usa muito preto e branco, ele usa muito prateado e muito dourado, mas aquele dourado velho, ouro velho. Não é o que grita, é Não aquele é o que dourado grita. chique, vamos dizer assim, é o dourado opaco. Exatamente. Não chega a ser opaco, mas ele não chega Não chegando, brilha. não chega rasgando. Né? Você vai olhar para ele, mas não porque ele é dourado. Exatamente. E o paetê preto, né? Então ele vai usar muito branco e preto, ele vai usar o prateado, que ele remete aos filmes branco e preto, né? O colorido o prata, né? A tela prateada. Sim. O dourado, o vermelho, mas aí também muitos cremes, cinzas, tons terrosos. Coisas que não abalam as estruturas, mas mostram poder, mostram elegância, mostram atitude, né? E uma certa independência. Algumas coisas dele, até eu acho, não é uma moda jovem. Inclusive, é umas coisas que parece envelhecem um pouco. Tem que ser uma mulher que está sabendo o que está vestindo, que tem uma certa postura, uma certa atitude, uma certa classe. Isso tem, assim, o Armani vai nisso nos anos 80, mas depois ele começa a fazer algumas marcas, tipo Armani Exchange. Sim, exatamente. Depois, aí isso faz muito... Para o quê? Para rejuvenescer? Para chegar no outro público? Para ir para também mais barato? Para você diversificar seus... Dinheiro, né? Exatamente. Ele era, antes de tudo, ele era um homem de negócios. Ele sabia fazer negócio, ele sabia negociar. E esse esse namorado dele, né? O marido dele, enfim... Eles se jogam nessa coisa do negócio, do negócio mesmo. Mesmo. Então ele faz, mas aí ele faz. Como a roupa, o Giorgio Armani, era uma coisa de elitizada, né? De luxo, sim. Ele abre para o Empório Armani. Empório Armani, que na ordem é Giorgio Armani, Empório Armani. Junto ali Armani Privé, Armani Privé. Não, agora... aí a Armani Exchange, EX, né? Então, Giorgio Armani, Empório Armani, Armani Exchange. Que o Armani Exchange é uma coisa jovem. Onde ele botou o jeans, aquela coisa toda. É interessante que ele não foi para dentro das marcas, dos shoppings. Ele criou marcas próprias para esses nichos diferentes. Exatamente. É uma coisa, você começa com a Armani Exchange, um dia você vai virar Empório Armani querendo ser Giorgio Armani. Exatamente. É uma subida de degrau. Vamos vestir o seu filho, mas também vamos vestir o seu... E quando ele crescer, o jovem mais empoderado, quando ele virar o dono do negócio, ele vai para o Giorgio Armani. Vai para o Giorgio Armani. E depois, a última que ele fez foi Armani Privé. Mas, entre uma coisa e outra, ele também trabalhou nos anos 60... junto a algumas lojas de decoração, que era uma coisa que ele gostava muito. Você tinha Casa Armani? Tem ainda, né? Tem, Armani Casa. Ele fez Armani Casa, ele fez os cosméticos. Os perfumes. Aqua di Gio, aquele Giorgio Armani clássico, né? Que é até maravilhoso. Hoje tem, é maravilhoso. E é muito bom. Aliás, era porque esse Armani clássico, quem fazia a cara o rapaz que fazia isso, esses anúncios, né, que era a cara do perfume nos anos 80, era um brasileiro. Um garoto brasileiro. Brasil sempre está junto. Sempre tá junto. Calvin Klein que eu diga depois. Né? E aí e ele então tem essas marcas e além disso ele fez os perfumes, a linha de cosméticos, ele tem uma linha de maquiagem, né? Tem os perfumes maravilhosos. Tem óculos, mas aí também tem os acessórios, né? A parte dos acessórios. E ele fez também Armani... Ele tinha uma floricultura e chocolate. Floricultura? Essa eu não sabia. E os cafés Empório Armani. Tem os cafés. Chegou a ter no Brasil? Ainda tem? Não, acho que no Brasil a gente teve no Iguatemi, não teve? Ou foi no Cidade Jardim? Não, teve, acho que teve no Iguatemi. Eu acho que teve no Iguatemi, que tinha café até Empório Armani. Sabe onde teve também? No Jardim. Você lembra quando tinha uma Empório Armani? Tinha um café lá, que era o Café Armani. Mas eu acho que isso não tem mais no Brasil. Não tem mais. E você tem, e assim, um café, eu nem sei se está lá ainda, mas até há pouco tempo, até a última vez que eu fui a Paris, eu lembro que tinha o Empório Armani em frente ao Café de Fleur. Sim. E ao lado da Brasserie Lippe, né? Assim, sim, ali no Quartier Latin total. No Saint-Germain, Boulevard Saint-Germain. Mas no Quartier Latin ali. Boulevard Saint-Germain. Que tem ali o L'Entrecote, maravilhoso. Então. Tem exatamente. O L'Entrecote original. E assim, um lugar... A igreja, tem a Louis Vuitton ali do lado. Um lugar icônico de Paris, né? Sim. Que durante muitos anos tinha uma drugstore ali, uma farmácia que era maravilhosa. E ele foi lá e pegou a tal da farmácia e fez. Eu sempre dizia assim, eu odeio o Giorgio Armani porque ele acabou tirou com a minha farmácia.
E aí, então, você tem... E aí ele fez tudo isso. Então, ele fez um império. E, ao mesmo tempo, o Armani virou um estilo de vida. Então, assim, para você vestir daquele jeito, se você se veste daquele jeito, você tem que ter uma personalidade. Você tem essa personalidade que você pode se encontrar em todas essas marcas. E tem gente que muda a personalidade de acordo com a roupa que Exatamente. ela pega querendo ser. E ele foi um dos primeiros a fazer essa coisa de várias marcas, vários nichos, e se dá tão bem assim, que ele também era um grande administrador. E, ao mesmo tempo, ele não aparecia assim nas colunas, mas ele sempre, quando ele aparecia, ele estava na Riviera Francesa, ele estava na Riviera Italiana, né? Ele estava assim, era uma coisa da viagem, o homem que estava no mar. Era sempre impossível não olhar para ele. Exatamente. E um homem forte, atlético, camiseta, sim, né? Sempre camiseta justa, preta, com calça jeans ou calça preta. Antes dessa coisa do Steve Jobs, meio, né? Que usava meio Marlon Brando, né? Exatamente. Mas antes do Steve Jobs, essa coisa do Steve Jobs, o rico, bilionário que se veste só com mas ele era jeans e camiseta. O de Armani sempre foi mas assim. Mas o Armani não era simplesinho. O Steve Jobs estava tentando dar simplesinho, Mark Zuckerberg também. Ele estava... Dentro do estilo dele, da personagem dele, ele estava com a camiseta preta justa, mas você via que o tecido era incrível, com a calça incrível. Ele sempre foi La Dolce Vita. Tanto que falavam que era o filme favorito dele. La Dolce Vita. La Dolce Vita, que ele adorava, Marcello Mastroianni. Sim. Né? E ele encarnou esse personagem e ele botou isso na moda dele e ele vendeu isso para o mundo de uma maneira muito inteligente e muito bem sucedida. Ele teve crise financeira? Todas essas marcas geralmente têm, assim, Gucci, passou pelo que passou. Mas é engraçado, o curioso é que, assim, você nunca viu o escândalo dele. Não, você não sabe nem se ele teve um outro marido. Pelo menos eu nunca percebi. Ele tem esse braço direito agora, que foi um dos herdeiros dele, que ele deixou. Mas que é um cara que trabalha, pelo que dizem, é um cara que trabalhou com ele sempre. Eu imaginei que fosse meio como o namorado da Veuve Clicquot real, que ela deixa para ele. Deixa para ele. Pro namorado dele, a namorada dela, eu imaginei que fosse. Não, mas diz que ele é um cara muito devoto, sempre deve ser talentoso, inclusive, para estar ali. E um cara que esteve ao lado dele o tempo todo. E assim... e tem a teoria da conspiração. Qual que é? A famosa teoria da conspiração, que o Armani teria feito um pacto. Que ele teria todo esse sucesso, porque ele teria feito um pacto com os donos do mundo, essas pessoas. Sabe aquela sala onde tem 6 pessoas? São os donos do mundo. Que decidem, aqui vai morrer, aqui vai ter guerra, vai ter isso, vão usar isso, vão comer aquilo. Sempre tem isso, né? E não sei quantos vão morrer. E a gente vai fazer... Então é o pacto com o diabo. O filme lá do... Como é que é? Do Top Model lá, que é aquela comédia. Zoolander. Qual? Isso eu não vi. O Zoolander com o Ben Stiller. Tá. Que ele faz, que é o modelo, né? Que é o mundo da moda, que é o modelo burro, idiota. Mas ele sempre faz as coisas, ele se dá bem, mas tem uma sala no começo com 6 do filme, pessoas, onde aparece só a silhueta das pessoas e o chefe é um homem de rabo de cavalo, que é o Karl Lagerfeld. Maravilhoso. que vai ver tentando para conquistar o mundo. Então, o Armani teria feito esse pacto, por isso que ele era uma pessoa assim, que tem os chefes, né, que decidem, mas e além dele, outras pessoas que tinham feito esse pacto na mesma época que ele teriam sido a Madonna e o Paulo Coelho. Não é maravilhosa essa história? Essa história eu acho maravilhosa. Fantástico. Por isso que ele tinha tanto sucesso e nada atingia ele nunca. Não, porque ele trabalhava, tinha talento, ficou preocupado porque para você também não ter um fracasso ou ter um problema, você precisa lembrar que ele existe. Exatamente. Então você precisa se antecipar a ele. Falar assim, se eu não me preocupar com ele, quando eu olhar, ele já me pegou. Já me pegou, exatamente. Ele nunca teve isso, né? Não, você nunca viu ele em nenhum problema. Estourou o negócio da bolsa, que nem o Dolce & Gabbana teve problema, a família Gucci teve problema. Perderam tudo. Né? Não perderam tudo, não. Perderam a própria muitas marcas dessas que eu falei. Tiveram que se vender. Algumas marcas, por exemplo, Crisia era uma grande marca. Cadê? Não tem, né? Então, as pessoas... Então, marcas que sumiram. Romeo Gilli. E ele não teve crise nem de criatividade, né? Não, porque as marcas conseguiram se manter dentro delas, sempre com inovações para o público que E ele sempre mostrando a moda em vários desfiles do mundo inteiro. Ele sempre presente em todos os desfiles.
né? Uma coisa assim, que ele estava sempre lá. É o dono. É o dono do gado. Como é que é? O dono do boi engorda o gado? Não, o boi o olho do dono engorda o gado. O boi só engorda com o olho do dono. Exatamente. Eu me lembro como dizia, vou falar uma coisa bem feia, assim, agora, como dizia um pai de um amigo meu que tinha uma grana. Ele falou, só conheço uma coisa que cresce na mão dos outros. Eu já imagino. E depende da mão, hein? Porque também, dependendo da mão, não vai crescer nada. Isso, então... Agora, e eu me lembro que eu estava em Nova York em 95, 96, e era o lançamento da Armani Exchange. Eu me lembro que era a possibilidade de eu, que não tinha posses, ter um Armani. Sim. E eu achei interessante, Exatamente. até porque ele não brigava com a necessidade daquela juventude, daquela época, de ter a marca como força estampada, para mostrar que eu tenho. Então você tinha umas coisas, Armani Exchange. Ele foi Depois mudou. Ele ia do varejo popular, hoje fast fashion, até alta costura. Mas ele era o dono do varejo, então ele não fez uma linha para C&A. Ele abriu a Armani Exchange. Exatamente. Porque ele dizia o quê? Ele dizia, a independência é a essência do meu trabalho e da minha empresa. Por isso que várias vezes ele recebeu propostas das holdings, né? LVMH da vida. Do Kering, né? Tudo. E ele nunca vendeu. Porque, além de tudo, ele perderia a essência do negócio dele, que seria ele. É que ele falou, sou eu. Agora, se os herdeiros quiserem fazer um plano deles, então, agora ele viveu. Já chegaremos lá. Agora, eu só ele queria se dava contar... bem com família, tudo? Ele tinha irmãos? Não, também não faz. Ele tem três sobrinhos. 2 sobrinhos e 2 sobrinhas e um sobrinho. Mas, assim, nunca mostrou a família. Ele sempre foi um cara muito discreto. Sim, né? Bastante. Sabe? Ele mostrou aquele personagem que ele criou e que representava a marca dele. Era um icônico, mas ele não era acessível. Não. Ele era icônico, você olhava e sabia que era o Giorgio Armani, mas você sabia que não chegava. Por exemplo, ele estava, né, eu vi ele na rua, atravessando a rua em Londres, as pessoas até viam, mas as pessoas não assediavam ele, não era uma coisa assim, né? E se põe um braço de distância. É o divo. Vira divo. Exatamente. Agora, eu te contei que você estava falando que antes de falar dos herdeiros... Eu queria só contar uma historinha rápida, que nos anos 2010, quando eu cobria alta costura, né? No começo do ano para a revista Veja, cobria a Semana de Moda e várias outras coisas em Paris. A Semana de Moda era um pretexto, né? Para a gente ver tudo. Porque a gente sabe que em janeiro nada acontece, né? Aqui não acontece. Não tem nada. Então antes do carnaval, então vamos para Paris. Tem umas historinhas para contar. Tem exposição, tem filme que está sendo lançado, tem a alta costura, você vai para lá. Então, sempre rendia. E aí eu fui num desfile do Armani Privé, no Palais de Tóquio, Palácio de Tóquio. E aí eu cheguei, mas antes de ir para lá, de ir para o desfile, tinha um evento de um leilão, peças da Schiaparelli, feito pela Marisa Berenson, e também ia ter o Givenchy. Eu falei, não vou perder isso, um papo do Givenchy. Aí eu fui lá, uma amiga me convidou, eu fui ver e me atrasei. Aí eu falei, nossa, eu vou chegar atrasado, o desfile vai ter que... Vamos deixar entrar, não sei o quê. Aí cheguei, ainda estava entrando. Eu falei, que bom. Aí eu entrei lá, lotado, todo mundo já sentado. Quando cheguei no meu lugar, tinha uma loira sentada no lugar. Aí, quando eu fiz assim, eu falei com ela, né, não sei o quê, ela nem respondeu, pareceu uma pessoa do staff, né, vestido de Armani, assim, Messier, não sei o quê. Eu falei, não, é que esse é meu lugar. Aí ele olhou assim, e nisso eu virei. Quando eu virei, assim, na minha direção, ali sentada, Cláudia Cardinale. Que acabou de morrer também. Exatamente. Cláudia Cardinale, Kristen Scott Thomas e Chiara Mastroianni. As 3 sentadas assim. Aí sabe quando você faz assim? Eu tive tempo de fazer isso e virar. A mulher, ele falou, Messier, o lugar estava vazio, a mulher tinha desaparecido. A mulher sofreu, sabe que o cara lá num saco? A mulher sumiu, eu fiquei olhando assim, falei, gente, bem, vou sentar. No que eu sentei, a luz começou a diminuir, e aí saiu uma pessoa dos bastidores e veio andando. Quem era? Anna Wintour. Que estava lá atrás conversando com o Armani, e quando ela senta, o desfile começa. Aí, imediatamente, viralizou, Diabo né? Veste Prada total. Exatamente. Imediatamente viralizou que o desfile havia atrasado por causa do papo que ela tinha ficado meia hora, contaram, ela tinha ficado meia hora nos bastidores conversando com o Giorgio Armani,
sendo que ninguém sabia o que foi. E eu pensei assim, aí eu pensando que o desfile estava atrasado por minha causa. Você achou que tudo parou para esperando Eu mais? achei muito engraçado. Maravilhoso. E aí engraçado que na trilha sonora desse desfile tinha a trilha sonora do 8,5. Do Fellini, que é onde a Cláudia Cardinale tá maravilhosa, tá lá, né? e ela tava na frente e ficava acompanhando a música. Então foi um momento assim que eu falei, olha, esse momento... É tudo cinema, moda. Eu encontrei tudo. todo mundo. Poder, porque era uma época da Anne Winter junto com o Diabo Veste Prada, bem forte. Exatamente, que agora vem a segunda parte, né? Vem a parte 2, estou louco para ver também. Então, e aí então eu tenho essa historinha para contar. Voltamos agora. Aí ele morreu e, segundo o Financial Times e a Forbes, ele tinha uma fortuna de tipo 12 bilhões de dólares. 12. Bilhões? Bilhões. Ah, tá. Tá? Tinha entendido milhões. Eu falei, não deve ser bilhões. Ele fez isso tudo. E a marca vale quanto, né? E aí ele deixou... Então, a marca... Deve estar dentro disso. Exatamente. Ou né? não. E aí ele ia dividir a marca, né? Já tinham falado que ia ser dividido entre esse assistente dele, esse parceiro dele de negócios, que era o braço direito dele. Que a parte criativa ele desenhava. Ele era... As coleções. O que eu falei, ele era mas o ele já estilista. Tem uma equipe hoje que vai manter. Mas ele era o estilista, o diretor criativo e o chefe administrativo né? De tudo. E tinha esse senhor... Interessante, porque ele sabe quanto vai gastar uma criação dele. Então, ele vai criar em cima dos custos necessários para ter o lucro obrigatório para se manter o negócio. E geralmente tem essa briga do artístico, não me fala de dinheiro, e o administrativo que precisa fechar a conta. Ele fez uma corporação. E, de certa maneira, ele era tipo o Gianni Agnelli na Fiat. Sim. Que volta a ser a inspiração dele lá atrás. Exatamente, a inspiração dele era o Gianni Agnelli. E hoje está agora, então, dividido entre esses dois sobrinhos? Então, aí falaram assim, que quem ia herdar a fortuna era esse braço direito e os 3 sobrinhos, 2 sobrinhas e um sobrinho que iam herdar esse bolo, né? E aquela coisa, mas e a empresa? E quem vai cuidar da empresa? Porque a empresa... Ele criou sucessor? Porque a empresa é independente. E aí abriram uma cláusula do contrato que ficou todo mundo assim, que ele falou que uma parte da empresa tem que ser vendida para uma dessas holdings. Tipo LVMH. Então tá no páreo. A primeira opção é LVMH. Eu digo tipo ela, mas deve ser, né? A outra é que tem aquele dos óculos, é Luxottica, né? Sei. Que é o nome Luxottica. E L'Oréal de Paris. É porque ele sabe que assim, essas empresas, esses grandes conglomerados, vão manter, porque o que acontece é o seguinte, criar sucessor, se Rei com Príncipe já não dá certo, você ter um sucessor, o Versace teve a sorte, na tristeza da morte dele, de que a sucessora foi a irmã. E o irmão, né? E o irmão, que tem mas e a irmã e o irmão se dão super bem na parte. Eu sou a criativa, eu sou administrativo, mas a gente se conversa e um vai ajudar o outro porque queremos dinheiro e lucro. Porque um negócio você serve para isso. O Armani, ele era um todo. Ele era um todo. E ele sabe que se deixar na mão errada, vai virar fumaça. Vai virar fumaça. E a eternidade dele está e o trabalho que ele fez daqui 50 anos se fazer o aniversário de 100 anos. Exatamente. E aí essa fusão, digamos, essa venda, né? Essa compra e venda, esse negócio tem 18 meses para acontecer a partir da leitura do testamento. Então, a gente até o ano que vem... Já deve ter uma nova marca. Já deve ter quem é que vai botar, mas que a primeira opção de compra é para a LVMH do senhor Bernardo Arnault, que deve estar sorrindo daqui a aqui. Que é dono da Louis Vuitton. Exato, de todas as marcas. Quase todas. Dior é dele, Balenciaga. Teve uns relógios que eles compraram umas marcas lá atrás que vão relançar agora, que eram marcas pesadíssimas dos anos 50. Tiffany é LVMH. É da Tiffany, tá? Tiffany é LVMH. A Veuve Clicquot é da LVMH. Moët Chandon. Moët Chandon. Porque LVMH é Louis Vuitton, Moët Hennessy. Tá. Hennessy, o conhaque, né? E o Veuve Clicquot tá com qual grupo? Não sei com quem. Tá com algum grupo, não sei. Então é assim, o dono do mundo do luxo é o... Nossa. O dono do mundo do luxo, que é o dono de tudo, né? É o Bernard Arnault, né? Você tem o Pinot na Kering,
que está lá perto dele, né? Que é o outro que tem todas as marcas bacanas também, inclusive Balenciaga. Balenciaga não é LVMH, é Grupo Kering. Então você tem, mas Dior, né? Que é uma das joias da coroa da alta costura, é do LVMH, né? Só Chanel que não, porque Chanel é um outro caso de empresa familiar, que é dos Vertamer, daqueles, né? sócios dela. Os sócios dela, que ajudaram ela a fazer o Chanel número 5. E que é a família que assumiu a marca e até hoje, essa é uma marca também independente, que não está ligada a nenhum... Ainda é um grupo fechado, só ela, não junto com outros mais. E Chanel não abre os números, né, para ninguém. Porque a empresa é fechada, não precisa. Então não abre os números para ninguém sabe, todo mundo sabe que é muito... Quando eles falam um número, é uma coisa absurda. Mas não todo mundo fala, não precisa. Então é uma política deles. Então tem agora os próximos capítulos da novela. Mas assim, mesmo assim, geralmente todo mundo falou, uma cláusula agora. Todo mundo achou que fosse um grande escândalo, mas não. Era uma coisa que ele adiou para acontecer depois que ele morresse. E morreu em né? E ele morreu. Então, a família não disse nem a causa da morte. Não, e a morte dele não abalou nem o desfile, no seguinte sentido, virou uma homenagem a ele tudo e um aconteceu, recomeço. Tudo aconteceu, nada abalou, não teve nenhum nem recomeço, uma continuidade. Não teve nenhum abalo das placas tectônicas, nada, né? Tudo certo, já deviam estar se conversando. Exatamente, mas isso é porque é por causa do pacto que ele fez. Né? Aquele pacto com aqueles 6 demônios que um deles é o Karl Lagerfeld. É o Karl Lagerfeld que tá, e a Rainha Elizabeth também. E a Rainha Elizabeth também está nessa... Por isso que ela viveu 214 mil anos. Ela está viva. Ela e o Elvis. E o filho mais velho do William foi trocado. Eu fico pensando quem é que inventa essa história, que passa para frente, alguém acredita e vai passando e vai virando uma lenda urbana. É a Terra plana. Não, e aí diz que o filho do William e da princesa lá, né? Da Kate, né? Kate, né? A Kate Winslet. Kate Middleton. Kate Winslet é ótima. Kate Winslet é a atriz que eu adoro. É a Kate, a mulher do William. A mulher do William, o filho mais velho foi trocado porque essas pessoas, se a criança até 3 anos ou 4 anos, uma coisa assim, ela não se mostra malvada, ela é afastada. E aí eles trocam por uma criança malvada. Tipo o Exorcista, o filme Exorcista. O Exorcista a Profecia. Maravilhoso, a Profecia. Como é que é? Fantástico aquele Damon, filme. né? É isso que o nome... Era Damon, uma coisa que deixa bem claro que ele é. Exatamente. Que é filho da cadela, né? Filho da cadela. Literalmente sorofabete. Esse filme dá medo. É maravilhoso. É fantástico. Filme, eu vi todas. Todas as profecias. Mas o primeiro... É fantástico. É fantástico. É muito bom. Que é o Stanley Donen. Faz muitos anos. Eu assisti a Profecia. É o mesmo diretor do Richard Donner. Eu assisti a Profecia nos anos 80. Superman. 79. Acho que acho que até que é antes. É que eu vi em VHS nos anos 80 em 77, casa. Não vi não, sabe por que eu sei que é 77? Porque foi o primeiro filme que eu vi quando eu fiz 18 anos. Pronto, entreguei a idade, né? Entreguei a idade. Mário, meu amor, vamos estar com você. Vamos pro próximo, Denner. Vamos fazer Denner. Eu gostei. Vamos fazer os brasileiros contar o Denner, contar a história dele com a Maria Tereza Goulart. Muito bom. E eu lembro do Denner, que eu via muito Denner na televisão, porque ele era muito popular, porque ele participava do júri do programa Flávio Cavalcante. Sei, essa história é ótima. Então é isso. Obrigado, vocês gostaram. Escreve aqui quais outros temas desse universo da moda você quer que o Mário traga aqui. Escreve nos comentários, a gente vai trazendo. Obrigado, até já. Beijo.